Ei, vamos lá, irmãos. Glória a Jesus. Quero compartilhar um texto com vocês hoje. A pregação vai ser bem conversada. Eu quero trabalhar com vocês hoje o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos, capítulo 28. Hoje o dia foi trabalhado para mim, viu, gente? Acordei cedo, vim para a igreja. E aí o culto acabou às 11 e pouquinho. Fiquei aqui atendendo uma pessoa até quase 1 hora da tarde. Depois eu fui para casa, almocei, lavei a louça para a esposa, glória a Deus, né? E aí tomei um banhozinho, um leve cochilo, e aí 4h30 já estávamos aqui ensaiando algumas coisas. E para o culto, aí ministra louvor, apresenta a criança, e aí que estamos aqui para ministrar a palavra também. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 1. Deixa eu encher aqui o radiador. Quem achou, diga amém. Quem não achou de escola bíblica. E pode acompanhar aqui também pelo telão. Vamos lá, Atos 28, 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia ele ser um Deus. Amém. Vamos lá, trabalhar esse texto hoje à noite, trazer uma ideia. Eu não criei tópicos sobre ele, mas provavelmente no desenvolvimento da fala, você vai entendendo aí como quebrar um pouco esse texto, e aí você cria uma homilética melhor em cima dele, através da hermenêutica. O que está acontecendo aqui? O capítulo 28 é uma continuação do 27. Claro que você vai saber também que o 27 é uma continuação do 26. E o 26 do 25. E o 25 do 24. Mas o 24 também é uma continuação do 23. Que também é do 22, 21 e 20. E aí desde o capítulo 1. E do capítulo 1 também de Atos, pode também se dizer que é uma continuação de João, capítulo 21. Que é o encerramento do livro de João. Então a Bíblia é um livro harmônico. Por isso que, ao meu ver, uma das matérias mais importantes na área da teologia é visão panorâmica bíblica. Porque te dá uma visão do todo, te dá uma visão geral de tudo. E depois você desce nos assuntos e vai quebrando os temas para um entendimento melhor e maior. Mas do 27 em diante a gente já vai entender o que está acontecendo nesse cenário. No capítulo 27, Paulo ele vai ser levado pelo centurião, junto com outros presos e outra tripulação, talvez 276 pessoas. Ele vai entrar num navio para navegar para as regiões da Itália. Paulo apelou para ser julgado por César. Ele poderia ser liberto por Festo, mas como ele quis ser julgado por César, então ele tem que ser levado para Roma. E no meio dessa navegação eles vão costeando as regiões de Cítine, de Chipre, regiões assim agressivas, de águas tumultuadas, né? Águas agitadas. E o texto vai dizer que Paulo disse para o comandante do navio e para o centurião: eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa e vai ter 3 tipos de dano: dano da carga, dano do navio e também dano da nossa própria vida. E do jeito que Paulo falou, os 3 danos acontecem. O dano primeiro da carga, depois as pessoas têm o dano da vida, ou seja, morrem por dentro, criando desesperança da vida. E aí no final do capítulo 27, você vai ver que o navio se destroça entre as rochas e tem também o dano do navio. Quando eu ministrei no domingo passado ou retrasado esse tema, eu disse para vocês que eu criei uma analogia de que a nossa vida também é uma navegação. A Itália
era o propósito de Deus para Paulo, porque Deus disse para Paulo: importa que você chegue na Itália e esteja perante César. Ele testemunharia Cristo ao maior rei de toda a história, que era o César, o imperador. Então ele vai usar agora o navio para, através das águas, chegar ao propósito. E na ministração passada eu entendo que coloquei uma analogia de que a Itália é o propósito de Deus para nós. As águas representam o mundo que fica oscilando demais e não tem firmeza. E o navio é toda a estrutura que nós utilizamos desse mundo para chegar a algum lugar. Um exemplo: a tua empresa pode ser o seu navio, cujo propósito é ganhar o seu dinheiro. A igreja pode ser o seu navio, cujo propósito é desenvolver a tua fé ou a tua vida cristã. O teu casamento, a tua família é um tipo de navio que te leva na proliferação da espécie humana e assim sucessivamente. Então, sempre nós saltamos de navio em navio e vamos conduzindo através dos navios que nós entramos a nossa navegação para chegar em propósitos e destinos da nossa vida. Porém, o texto vai dizer no início do capítulo 27 que em Chipre se levanta um tufão por nome de Euroaquilão. A palavra Euroaquilão é a junção de duas palavras: euro, vento, aquila ou aquilão significa norte, vento norte. Euroaquila é vento norte. Euroaquilão é um ventão fortão do nortão. Ou seja, era um tipo de tufão que se manifestava periodicamente naquelas regiões e não tinha nenhum comandante de navio que tinha habilidade de vencer o Euroaquilão. Quando esse tipo de tufão se manifestava nas costas da região do mar Mediterrâneo, todo navio que estava ali afundava, não tinha como suportar. E agora eles vão jogar a carga fora, e diz a Bíblia que eles vão ter uma desesperança da sua vida. Capítulo 27, versículo 20, vai dizer que eles dissipou-se toda a esperança de salvamento, ou seja, eles perderam o prazer de viver, e eles ficam por 14 dias no mar, sem ver o sol durante o dia e sem ver as estrelas durante a noite. A estrela e o sol estavam lá, mas as nuvens de dia e de noite impediam o visualizar das estrelas e do sol, que permitia uma habilidade ao comandante para conduzir o navio a bombordo e estebordo, à direita, à esquerda, para facilitar a navegação. Ou usava um tipo de bússola da época para saber o caminho que ele deveria navegar. Não era hoje igual tem Wi-Fi, que você acessa aqui, não precisa de sol, não precisa de chuva, não precisa de nada, você não precisa de dia nem de noite. Entrou no navio, tem a bússola, o próprio motor vai levando você onde você quer, através do sinal do Wi-Fi, do Waze ou algo parecido. Naquele tempo nós tínhamos que olhar para o sol, para saber mais ou menos a hora, para saber mais ou menos a posição, aonde eles estavam, para saber a geometria da navegação, para chegar até o destino. E a Bíblia diz que mais de 14 dias não tem sol durante o dia e não tem estrelas durante a noite. Ou seja, a estrela e o sol estão lá, mas as nuvens interrompem a visão e dificultam a navegação. Quando Paulo diz para o comandante do navio, para o centurião, que a viagem seria trabalhosa, diz a Bíblia que o centurião deu mais moral para o comandante do navio do que para Paulo, porque Paulo não entendia de navegação, mas Paulo entendia de ouvir o Espírito Santo. E quem entende de ouvir o Espírito Santo se dá melhor do que quem entende de navegação. Quer um ouro para a tua vida? Quem entende de ouvir o Espírito Santo entende melhor do que qualquer diploma que você pode se formar nessa terra com os seus estudos ou a sua habilidade. Ouvir Deus é a melhor direção para a vida do ser humano. Tudo bem, continue ouvindo os pastores que você gosta. Tem os meus amigos que eu gosto de ouvir nos YouTubes da vida, ou pedir conselhos, os coaches que você segue, toda o tipo de coisas que você acessa para tentar criar decisões de destinos da tua vida, livros que você lê. Continue nisso, mas quando Deus falar, estacione tudo isso e absorva a voz de Deus, porque é isso que é interessante e necessário para a tua vida, para a glória de Deus Pai. Só que não tinha mais o que fazer. A navegação se tornou turbulenta, e eles foram ali então conduzindo o navio, a tal ponto que na pregação passada eu falei que eles jogaram 4 âncoras, que foi a pregação passada que eu ministrei. As 4 âncoras, coloquei o sentido das 4 âncoras, na esperança do navio se enroscar ali, para não bater contra as pedras.
Mas aquilo não é suficiente. Eles recuam as âncoras e deixam o barco ser levado para perto de uma pequena ilha, a qual eles nem sabiam que tipo de ilha era. E aí o texto vai dizer que versículo do 39 ao 44 do capítulo 27 vai falar de tudo que eles fizeram para esse navio encalhar. O navio encalha em terra, mas a junção das águas começa a dar pancada no navio, a tal ponto que o navio perde a sua força e a madeira começa a estourar. O centurião disse para que aqueles que soubessem nadar já se jogassem na água e conseguissem nadar até a costa da ilha de Malta, que eles não sabiam que ilha era essa. Enquanto aqueles que não sabiam nadar esperassem o navio destroçar, e quando se destroçassem, segure naquilo que você puder, um pedaço de tábua, de madeira, alguma coisa. E aqueles que não sabiam nadar, segurou um pedaço de tábua, e Deus, talvez soprando nas ondas das águas, fez com que as ondas levassem aqueles que não sabiam nadar para a praia. E a Bíblia diz que todos se salvaram, e a Bíblia diz que Deus não deixaria eles perder nenhum fio do cabelo da cabeça. Está na narrativa da Bíblia isso. E eles chegam diante agora, durante o dia, naquela ilha. Quando eles chegam na ilha, eles estão com frio, porque era tempo de inverno, e está chuvoso. Imagina, o frio já judia, agora mistura frio com chuva, potencializa o frio. A gente já bate os dentes aqui em Montemor com 20, 19 graus, 18 graus. Você no ar-condicionado já encolhe dentro do carro com 21 graus ou 20 graus, alguma coisa assim. Imagine eles na ilha de Malta, agora com frio e a chuva, talvez 4, 5 graus ou menos, alguma coisa assim, e com o corpo molhado. E aí então eles vão agora tentar sobreviver nesse lugar. Talvez se eu colocasse um tema nessa pregação é: o que eu aprendo depois do naufrágio? O que se aprende depois do naufrágio? E aí eu preciso dar uma definição do que é naufrágio. Naufrágio é a destruição daquele navio que você estava utilizando para chegar no seu destino. Vamos simplificar um pouco mais isso, cada vez mais. Naufrágio é a destruição da sua estrutura que estava te conduzindo a um determinado lugar e a um determinado propósito. Mas é um primeiro ensinamento que eu quero deixar marcado no seu coração. Não é porque o navio foi destruído que você não vai chegar no seu propósito. Posso fazer uma aplicação mais real sobre a tua vida? Não é porque a sua empresa foi arrebentada que Deus não vai fazer você cumprir os propósitos sobre a tua vida. Não é porque você perdeu a sua família que a tua vida perdeu sentido ou propósito. Não é porque os teus negócios, o teu emprego, a tua empresa, a tua saúde talvez debilitada e você perdeu a firmeza de caminhar nas águas chamado mundo, ou seja, através dos navios que você sobe em cima para navegar. Não é porque o teu navio afundou que você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Porque o propósito de Deus, claro, pode ser no coletivo, mas mais do que isso, Ele tem um propósito individual com você. Eu até tomo cuidado com aquela frase que foi criada, que eu gosto dela, mas com muito cuidado, que diz assim: nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Eu concordo em partes, porque tem famílias que se fracassam, e pessoas de dentro da família fracassada conseguem alcançar propósitos de Deus para a sua vida. Isso eu tenho certeza que uma palavra dessa consola alguns aqui, que não tem mais família, que não tem esposa, que não tem marido, que enterrou filhos, ou que alguma coisa aconteceu na tua vida. Pastor, então família não é importante? É importante, mas tome cuidado para não praticar a família-olatria, colocar até a tua família acima de Deus, ou acima do teu chamado, da tua vocação, para que isso não destoe, ou distorça todo o projeto do Senhor para a tua vida. Uma das coisas que eu conversei muito com a minha esposa no início do nosso casamento, eu falei para ela: mexa em tudo na minha vida, mas não mexa no meu chamado com Deus. Não mexa nisso, porque o que Deus mandar fazer, eu vou fazer, e não interessa a opinião da minha esposa ou dos meus filhos. Eu sirvo a um Deus, e a Ele devo toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração para todos sempre. E eu tenho certeza que me comportar dessa maneira não rouba as felicidades que ela deseja para a vida dela, porque Deus sabe recompensá-la quando ela é submissa a toda a vocação celestial que é colocada sobre a vida do seu esposo e do seu marido. Mulheres, não segurem os seus maridos de servirem a Deus naquilo que Deus exige da vida deles,
Quantas mulheres atrapalham e estragam a vida de seus maridos? Quantas mulheres se tornam cabrestos disputando Deus com o seu marido e acabam atrapalhando e atrofiando por causa das mimadices do coração, por causa de buracos da alma abertos ou por causa de dependência emocional, de coisas maltratadas dentro de você, com que isso faz com que isso atrase o projeto e a obra de Deus na tua vida. Porque todas as vezes, quando minha esposa tem alguma coisa de mulheres, eu falo, vai filha, para o culto de mulheres, vai para o seminário, vai. E aí quando é a minha vez, eu falo, eu vou, e vou me encher. E ela sabe que o marido cheio do Espírito Santo é o marido melhor para ela. Como eu sei que quando ela se enche do Espírito Santo, ela se torna uma esposa melhor para mim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Abraão não falou, Sara, posso matar Isaac no Monte Moriá, porque Deus falou? Imagina, esse Deus é louco. Não. Pegou e foi. Eu não sei se Sara sabia ou se não sabia. Foi lá e ia descer o cutelo sobre o filho dele. Até que Deus bradou, interrompeu o processo e alinhou o coração de Abraão. E aí, tranquilo, Isaac volta para o colo da mamãe. Mas tudo depois do tratamento e de um processo. São coisas que Deus faz através da nossa vida. Então o que eu quero deixar destacado aqui hoje é que independente se o seu navio afundar ou se o seu navio ainda está navegando, o navio é um objeto que você sobe em cima para alcançar o seu propósito. E se por acaso não tiver mais navio, Deus empurra você para uma ilha, para que você respire e prepare o próximo navio para subir em cima e continuar a navegação daquilo que Deus tem para a tua vida. Então o navio se destroça. Eles seguram em tábuas. Chegam na ilha 276 pessoas com muito frio. Os moradores daquela ilha chamam-os de bárbaros. O que são bárbaros? Pessoas não civilizadas da época. É um tipo de tribo, um tipo de comunidade que vive além ou aquém de uma sociedade de centro. Um povo mais sitiante, um povo mais afastado, conforme eles plantam e vivem ali junto com eles mesmos. É chamado de bárbaros. Quando eu falo bárbaros, eu acho que você imagina aquele cara com o chapéuzão, né? Com um chifrão, com um machado na mão, alguma coisa dos desenhos que a gente assistia, ou através do Ragnar Lothbrok, é isso mesmo? Dos nórdicos que você assistia. Eles chegam naquela ilha e agora eles vão aprender coisas depois do naufrágio. O texto vai dizer, versículo 2: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. O que é isso? Os bárbaros trataram eles com aconchego, trataram eles com alegria, trataram eles com todo cuidado, singular humanidade. Ou seja, depois do naufrágio, eles reaprenderam a beleza da simplicidade da vida. Eles foram tratados com singular humanidade, com gentileza. Às vezes, estamos tanto na correria do nosso mundo que nós perdemos a gentileza com as pessoas. Não cumprimentamos mais ninguém e tem que chegar em tal lugar. Não dá tempo de parar na rua e conversar com ninguém. E a gente perde a humanidade, perde a simplicidade. Não temos mais tempo de tomar café com ninguém, não temos mais tempo de jantar com ninguém, não temos mais tempo de receber ninguém na nossa casa, ou de ir na casa de alguém. Ou seja, conforme você vai navegando na vida, você vai perdendo a simplicidade da vida, e você não tem tempo mais para ninguém. Mas depois do naufrágio, depois que Deus permite arrancar essas coisas da tua vida, e você se vê num lugar estranho, com gente estranha, você reaprende os valores da vida simples. Você aprende a olhar os pássaros de novo. Você aprende a olhar o sol, a lua, as estrelas. Nós estamos vivendo tão de cabeça para baixo, com a mão no celular, que esquecemos de ver o pôr do sol e o nascer do sol. Nós perdemos a beleza de ver as formigas carregando folha. Lembra quando você era criança? Coutinho? Você olhava formiga carregando folha quando era criança? Onde essa formiga vai? E você olhando o caminho da formiga, ia para cá, daqui a pouco você via, e daqui a pouco você percebia que a formiga subia lá. Meu Deus, aonde vai a formiga?
Coisas simples da vida. Olhar as coisas da natureza. Nós perdemos a simplicidade. Paulo vai dizer que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo. Posso falar um pouquinho do passado, algumas coisas que nós perdemos. Lembra antigamente as nossas casas que nós morávamos? O muro da sua casa com a casa do vizinho, quando tinha muro, era dessa altura. Da janela do vizinho enxergava o outro vizinho lavando louça. Vizinho, se você não quisesse ver a cara dele, você tem que fechar a janela. Fechar a janela era o bloqueio do WhatsApp da época, pra você não ver a cara dele. Aí você fazia bolo, o cheiro ia do lado de lá. Aí você passava a travessa de bolo. Fiz um bolo, um pedacinho pra você. O outro fazia um churrasco, passava a carne pro lado de cá. E assim ia. As crianças ficavam de bola no quintal, davam uma bicuda na bola, a bola ia pro lado de lá. Você nem pedia licença, você pulava lá dentro da casa do vizinho seu. Daqui a pouco você ia lá na porta da cozinha, e a mãe, eu vim pegar a bola, dá um copo d'água. Aí você tomava um copo d'água, pegava a bola, pulava o muro e pau, ia brincar de novo. Coisas simples da vida que nós perdemos. Estamos tão aprisionados nas coisas da vida. Estamos tão preocupados em chegar na Itália, em ter um particular com o imperador, com o grande, que nós vamos desconstruindo as simplicidades da vida. Perdemos a beleza das coisas. Eu falei para minha esposa esse dia atrás, né, a gente vai andando para a rua, e sabe, eu estou seguindo um cara, acho que alguns de vocês conhecem, né? Tem eu não sei se é Vicente, esse Flávio Brotas. Eu acho que o Cris andou curtindo algumas coisas dele também. O cara anda nas ruas de São Paulo, ele não pode ver um carro quebrado. Ele para, ajuda, o cara anda com estoque de combustível, aquela coisa. Eu acho legal aquilo. E eu falei, eu gosto disso. Eu falei para minha esposa, vou comprar um pedaço de corda, vou comprar um cabo de chupeta, vai ficar dentro do carro e eu vou de vez em quando parar. Não adianta me ligar, não. Você direto aqui em São Paulo. Em São Paulo eu não vou, não. Só se me der uns troquinhos e pagar o pedágio. Mas aí você passa e o carro está piscando. E pá, você está vendo um carro na frente da Harvard ali, na subida. E era um uninho vermelho. Eu estava quase crendo que era a nossa irmã Terezinha aqui da igreja. Lembra que eu falei? Parece que é por causa da irmã Terezinha. Quase que eu volto de ré ou faço o retorno para ver se era ela. Aí eu fui embora, desobedeci a minha consciência e fui embora. São coisas simples que nós precisamos fazer. Me permita, alguns que estão aqui, né? Vou falar o caso, não vou falar a pessoa. Alguns sabem, outros não, mas só para a glória de Deus. Uma pessoa aqui do nosso meio estava com um carro quebrado. E ele serve aqui na igreja e vem. E eu já estava no meu coração, falei, tem que ajudar de alguma forma. E aí o Fernando falou, pastor Jeff, olha, podia ajudar a tal pessoa a arrumar o carro dela. O que a gente faz? O que você pensa? O que você acha? É de Deus. Nós vamos meter no grupo dos homens lá. Quanto fica para arrumar o carro? Uns R$800 mais ou menos. E falou, gente, tal pessoa aqui precisa arrumar o carro, R$800. Está aqui o Pix da pessoa, quem quiser. E a turma foi mandando dinheiro. Até passou dos 800. Falei, pega o dinheiro e vai jantar com a sua esposa. E não esquece o dízimo. Eu não falei do dízimo não, estou falando agora. E nós ajudamos. E a pessoa já está em processo de arrumar o carro dela. Tenta levantar a mão que 10, 12 carros velhos, que não dá para ajudar todo mundo, né? É uma coisa de vez em quando que é bom fazer. Eu tenho certeza que a pessoa do carro foi abençoada. Mas muito mais do que isso, nós fomos abençoados porque praticamos a simplicidade da vida de ajudar o outro. Quando essas 276 pessoas chegam em Malta, eles não têm comida, eles não têm água, eles não têm roupa, eles não têm mochila, eles não têm coberta, eles não têm dinheiro, eles não têm nada. 276 pessoas no frio e na chuva. Muitos ali morreriam, mas os bárbaros quando chegam, tratam eles com humanidade. Um já traz um cobertor, o outro já traz toalha, o outro fala, pega essa roupa aqui, põe a minha roupa, tira esse avental, põe esse avental. Olha, a sua esposa está ali, também leva a sua esposa para um canto, põe os homens para cá. Eles foram cuidando dessas 276 pessoas, sem conhecer elas. Hoje nós temos medo das pessoas. Você e eu temos medo das pessoas. Se aparecer alguém perto de mim e eu não conhecer com a cara do Vitor e do Murilo, eu corro. E eu corro mesmo, vocês. Até se for vocês, eu corro ainda. Na mente vai, assaltante, bandido,
Eu sei que eles têm cara, mas não é gente boa, gente. Jesus salvou. Eles até sentaram junto ali, porque Jesus está fazendo uma obra só na vida dos dois, da pancada só. Então, nós temos medo das pessoas, porque perdemos a simplicidade. Temos medo de carro quebrar na rodovia. Não é medo do carro quebrar, é medo de alguém mal que nos atinja. Temos medo de soltar nossos filhos na rua, porque temos medo de pessoas más. Nós estamos perdendo a simplicidade. Quanto mais eu ganho dinheiro, quanto mais eu melhoro meu carro, quanto mais eu melhoro minha roupa, quanto mais eu embeleço a minha casa, mais medo eu vivo. Você lembra que a sua casa era trancada com um pinguelo? Você nem sabe o que é pinguelo. Aquilo era a tranca da sua casa. Ninguém entrava quando o pinguelo estava lá. Ou aquela chavinha de pontinha quadrada, que qualquer chave abria aquilo ali, gente. E você escondia debaixo do tapete, ou no chachinho de planta, né? E só você e a família sabiam onde estava. Você viajava uma semana fora e a chave no chachinho ninguém achava. E quando alguém queria roubar a sua casa ou entrar, ele olhava na porta do vitrô, onde o vidro estava quebrado. E ele olhava assim, né? Ou entrava ou não entrava. Era assim, Murilo, você fazia? Murilo é o coadjuvante, protagonista. Então, quando nós encaramos um naufrágio na vida, Deus nos reensina sobre a vida simples. É por isso que de vez em quando Deus permite algumas coisas ruins acontecer na nossa vida, para o coração abaixar a bola, para a gente repreender algumas coisas, para a gente resgatar nossa gentileza, nossa humildade, porque o coração fica oscilando entre orgulho e humildade, orgulho e humildade, orgulho e humildade, orgulho e humildade, e de forma tão barata a gente se orgulha, e aí nos custa caro descer para a humildade. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, Deus o arrebatou, levou ao terceiro céu. Ele documentou isso. Um homem, se no corpo, falou do corpo, não sei, Deus não sabe, subiu ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. Mas, por causa das grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E eu orei a Deus 3 vezes, dizendo: Deus, tira de mim esse espinho. E na terceira vez Deus fala: não, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, a minha graça te basta. Então às vezes Deus permite as fraquezas para a gente manter a linha da simplicidade. O nosso Senhor Jesus era simples. Ele era simples. Ele não era muito dado com as pessoas, como você entende, porque senão as pessoas o matariam de tão esmagamento por causa da multidão que queria tocar e relar nele. Precisava repor suas energias. Então, o que a gente aprende nas catástrofes da vida ou nos naufrágios da vida? A gente reaprende sobre o valor da vida simples. De vez em quando, põe um shortão velho, um chinelão e sai andar na rua à noite. Você lembra como é gostoso fazer isso? Nem lembra mais. Vai relembrar. Você lembra o que é ficar sentado na calçada e conversar com o vizinho do lado? Você lembra o que é andar descalço no meio? Tem gente que nem sabe o que é mais andar descalço. Tinha um senhor nessa cidade, não sei se ele é vivo, o Lobinho acho que vai lembrar dele. Ele tinha uma motinha tanquinho redondo, cor de abóbora, né? Era o alemão Quitz, não sei se é parente da Lúcia aqui, né? E ele só andava descalço. Até quando colocava terno, ele ficava descalço. O pé dele era tão duro que se ele pisasse no prego, o prego entortava. E eu gostava de ver a cena dele andando. Homem simples. Então, por que Deus permite os naufrágios? O que a gente aprende com os naufrágios? A simplicidade da vida. Nós resgatamos a simplicidade. É claro que você vai sair por aí dando bom dia a cavalo a todo mundo, mas resgate a simplicidade. Lembra dos casamentos do passado? Você não gastava 100 pau, 200 pau de buffet, não. Você comprava um boi em algum mato por aí, levava o boi, pagava o churrasqueiro, o cara ia cortando, né? Já limpou o boi, Lobinho? Né? Churrasco. Pá, ganhava um saco de batatinha. Os parentes chegavam mais cedo na sua casa para preparar. Carca a batatinha, libera a tubaína. No final você libera a carne. Era a estratégia do buffet de família. Estufava, aí dava carne para todo mundo.
e aquela alegria. E não é aqueles bolinhos redondinhos, bonitinho, todo embelezadinho, que a Nascima Tati faz, é a coisa mais linda, né? Dá até dó de cortar. É aqueles bolos que a dona Mildred fazia aqui nessa cidade, desse tamanho, né? Você tinha que ir lá cortar um pedaço, daí você vinha aqui e cortava o outro pedaço. Aqueles bolos brancão, com aquelas pedrinhas prateada, que se você não tivesse um dente firme, aquilo quebrava o seu dente. Quem dá risada é porque teve o dente quebrado com isso aí. Ou quando entrava no vão do dente, só Jesus Cristo. Você tem que ir no dentista para arrancar a bicha do vão. Coisa simples. Então Deus permite o naufrágio às vezes porque Deus fala: eu quero que você dê uma volta naquela velha vida que você vivia. Eu não quero que você viva aquela vida, mas eu quero que você lembre de quanto o seu coração era simples. Pastor, então eu vou ter que diminuir o muro da minha casa, eu vou ter que arrancar o reboque da parede e voltar a morar na pobreza. Não, não é isso. Deus quer que você viva a sua riqueza com um coração simples. O meu sonho para essa igreja é que nós sejamos uma igreja de 5.000 membros com pessoas simples. Que você encontre no mercado, dê uma paz do Senhor por irmão. Encontra na empresa, encontra na rua, encontra na academia, encontra jogando bola, e vai jogar videogame, e vai jogar bets não sei aonde, ou vai dar rolê não sei aonde, ou vai em turminha pra praia, eu não sei, mas gente, igreja grande, de coração simples. Que o Senhor nos ajude. Tratando com o singular, humanidade, versículo 2. Diz a Bíblia que eles, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Acenderam uma fogueira. A mesma natureza que estava ofendendo o corpo deles, com o frio e a chuva, através da mesma natureza se extrai o fogo para o aquecimento. Então na natureza nós temos tudo que nós precisamos para um equilíbrio de vida que nós precisamos. O frio, temos fogo. Fogo demais te queima. Frio demais te mata de hipotermia ou outras coisas. Então você vai controlando o frio com o calor. O frio com o calor. O frio com o calor. As pessoas começaram a chegar com frio assim, e chegava, ia ali esquentando, daqui a pouco a roupa ia secando, e eles ali, daqui a pouco um saía, o outro chegava mais perto do fogo. Imagina 276 pessoas, ou seja, isso aqui deve ter umas 220 pessoas mais ou menos, 230, tudo isso aqui, numa ilha, numa fogueira só, né? E eles educadamente esquentavam, saía um pouco, o outro ia lá, se esquentava, e naquela simplicidade eles iam se reaquecendo, nem muito fogo, nem muito frio, uma vida de equilíbrio. Então, no naufrágio da vida, talvez se você quiser anotar como uma segunda lição, Deus nos ensina a ter uma vida de equilíbrio. Seja equilibrado. Nem muito fogo, nem muito frio, nem muita quentura, nem muita frieza. Vai equilibrando a sua vida. A Bíblia diz que nós temos que ser temperantes, temos que ser equilibrados. Temos que ter domínio próprio, saber controlar as nossas emoções. Controle as suas emoções. Salomão diz em Provérbios que como cidade destruída, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como uma cidade destruída, assim é um ser humano que não controla as suas emoções. Você precisa aprender a controlar as suas emoções. Só Deus sabe o cabresto de corrente que é controlar as minhas emoções. Alagoano com baiano. E eu estou descobrindo, não sei, que eu tenho TDAH, bem. Fica botando doença na gente. Eu falo, eu acho que é verdade, porque eu sou muito assim, né? Eu não vou nem falar o que eu faço de vez em quando. Às vezes eu paro aqui, e eu descobri, estudando psicologia pastoral, se eu ficar aqui parado perto de vocês, eu vou contar quantos quadradinhos vai de uma lâmpada para outra. Vai continuando, vai falando aí que eu estou te ouvindo. Aí olha para a cara da pessoa, daqui a pouco eu fico caçando a lagartixa e correndo no vão. Aonde que ela vai parar? Eu sei lá, os olhos assim, um olho no peixe, outro no gato. Uma vida de equilíbrio. Temos que controlar quem a gente somos, quem nós somos. Então,
quando acontece o naufrágio, primeiro, nós aprendemos sobre o valor da simplicidade da vida. Segundo, aprendemos que a vida tem que ter equilíbrio. Terceira coisa, para a gente cavocar o texto aqui, já estou começando a criar tópicos aqui na hora. Versículo 3: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Opa, o que Paulo está fazendo? Ele viu que os bárbaros acenderam uma fogueira. Paulo ficou sentado lá, né? Vamos esperar os caras acender fogueira. Não, deixa os caras aí, os caras vão trazer tronco para nós aqui, vai acender fogueira. Você é folgado, hein? A turma está ajudando você e você vai ser peso para a pessoa? Levanta daí, ô chupim. Se tiver o chupim aqui, é para você que eu estou falando, ô chupim. Levanta e vai pegar graveto para ajudar a esquentar a fogueira também. Olhe para a pessoa que está do teu lado e veja se você tem cara de chupim. Não fala, só olha. E os caras acendendo a fogueira ali, tal. 276 pessoas ali. O centurião, talvez o mais folgado, comandante, só comandando navio. Nem navio tinha mais, eu só comandando navio. O centurião falou, sou líder aqui. Todo mundo na mesma, igualou todo mundo ali. Ninguém é mais do que ninguém na ilha, num lugar estranho. E daqui a pouco Paulo vê os bárbaros acendendo a fogueira e fala, eu vou ajudá-los. E ele vai, pega um pedacinho de graveto aqui, pega do pedacinho, vai pegando uns pedacinhos de madeira, vai trazendo e ele joga. Quando acontecem os naufrágios da nossa vida, nós temos que aprender que todo mundo tem que participar. Todo mundo tem que participar para as coisas ficarem mais leves. Eu não vou cuidar dessa igreja sozinho, não. Você vai precisar cuidar dela também. Não é só o meu dízimo que paga as contas dessa igreja, não. É o seu dízimo também. Não é só o meu dinheiro que é investido aqui, nessa estrutura aqui. É o seu dinheiro também. Essa semana gastamos quase R$2.000 para mudar as lâmpadas, alterar algumas coisas, consertar algumas coisas quebradas. Os garotos eu fiquei com over aqui na quinta-feira, a manhã inteira, quase à tarde. E aí os garotos vieram aqui sexta-feira, ficaram até quase 1h da manhã aqui mexendo em coisas, sem receber nada. Porque isso aqui não é só meu, é deles também, é seu também. Entende? Então, Paulo falou, eu vou participar também. Vou pegar graveto e vou ajudar a aquecer essa fogueira. Tem muita gente para pouco fogo. Mas se eu fizer a minha parte, o fogo dá para aumentar. Aumenta, atinge umas 3, 4, 10, 12 pessoas a mais. Quando você vai visitar um parente, acaba o almoço, vai ajudar a lavar a louça também. Não pega, se levanta, larga o prato lá. Minha mãe tinha uma raiva quando isso acontecia na casa dela. Aqueles almoços de família de domingo. Eu, minha esposa, meus irmãos, minhas cunhadas, sobrinhos, e alguém levantava aquele prato lá, com arroz jogado, desbeiçado, aquela coisa, né? E minha mãe só olhava assim, ó. Mulherzinha da roça, vida simples, acostumada a não ser pesada para ninguém. Aí minha esposa já percebia, já pegava o prato e já ia limpando, lavando a louça, tudo assim. Já tirava o peso de quem fez o almoço. Quando você acorda cedo, em vez de deixar sua mãe limpar, arrumar a cama, arruma você a cama. Isso é pegar gravetos para somar na fogueira. Você já vai estar ajudando e contribuindo. Pegou um copo, está toda a pia limpinha. Você bebe a água, pá, mete o copão lá. Pega o copo, passa uma água e põe para escorrer. Coisa simples da vida. Não vai jogar um sapato para um lado, outro para o outro e as meias assim. Põe a meia para você tirar a roupa fica dos avessos. Desvira a roupa e põe para lavar a roupa certa. Eu lavei uma meia esse dia atrás. Vou falar? Comecei, né? Pode? Ok. Mulher mandou não. Vamos falar de outro assunto. Não, gente, a meia estava desvirada e coloquei para lavar. Olha que lavou. Aí eu falei, vou desvirar para secar. Cheio de mato dentro da... De quem era? Não importa. E eu descobri que eu tenho toque, porque eu dobro até a roupa que vai lavar. Eu dobro assim, põe no cesto. Não precisa, taca lá e larga lá. Então, quando acontece naufrágio na nossa vida, nós aprendemos que no meio do naufrágio, depois do naufrágio,
todo mundo tem que fazer alguma coisa para se levantar. Nos dias de Neemias, Jerusalém estava naufragada. Neemias chega naquela cidade, o templo está construído, mas os muros e portas estão queimados. Ele anda com o seu cavalo, as regiões em volta de Jerusalém, vê as 12 portas queimadas, destruídas, o muro caído. Daqui a pouco ele chama todo mundo e fala: vamos reconstruir o muro. Cada um na frente da sua casa vai reconstruir o muro. E cada uma das famílias que pegaram a sua parte do muro e foram reconstruindo. Em 52 dias, os muros de Jerusalém foi fechado, e aquilo impediu os inimigos de entrar na cidade para roubar ou saquear. Cada um fez a sua parte. Paulo foi pegar gravetos e lançar na fogueira, porque ele tinha que fazer a parte dele. Eu chupinhei meu pai e minha mãe até 14 anos de idade. Quando eu fui trabalhar com meu pai no bar, depois de 12 anos, eu comecei a dar 50 reais para minha mãe, 30 reais, está aqui 60. Não era nada, né? Mas nem a vontade de somar alguma coisa. Então, seja um participante. Vai catar gravetos. Vai ajudar a levantar fogueira também. Não fique esperando os outros fazer por você. Faça um pouco, se mexa um pouco, se movimente um pouco. Não espere o emprego ir na sua casa, vai atrás do emprego. Não espere o curso vir até você, vai atrás do curso. Se mexe, se movimenta. Pastor, eu quero que Deus fale comigo. Você não ora 5 minutos por dia e quer que Deus fale com você? Se Ele falar, é até perigoso Deus falar. Então você tem que se mexer. Vai catar gravetos. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: vai pegar gravetos para ajudar a aumentar a fogueira. Então, vamos tentar criar tópicos aqui. O que eu aprendo no naufrágio? Primeiro, eu aprendo a valorizar aquilo que é simples. Segundo, eu aprendo... eu não anotei, gente, não tem colinha aqui não. Eu aprendo que eu tenho que ter uma vida equilibrada. Terceiro, eu aprendo que eu tenho que somar, catando gravetos para levar para as pessoas, ajudando de alguma forma. Claro que estava procurando, onde tem uma tábua grande, onde tem carvão, será que tem uma adega aqui para comprar carvão? Não tinha. Tinha que catar graveta onde tivesse ali as madeiras para jogar. Com frio e chuva, talvez nevando, alguma coisa assim. Difícil até achar madeira para queimar, e a madeira umedecida, mas o fogo ia reaquecendo à medida que cada um ia jogando os gravetos do fogo, e aquilo ia ajudando a aquecê-los para manter a sobrevivência da vida. Uma outra lição interessante: quando Paulo vai jogar os gravetos, o que o texto vai dizer? Que uma víbora estava enrolada nos gravetos, e quando a víbora sente a quentura do fogo, ela salta e pega as mãos de Paulo. É o que está no texto. Paulo sente a dor da picada, chacoalha ela, e ela cai no fogo e é queimada. Uma lição interessante: você aprende no naufrágio da vida que o diabo ainda vai tentar alguma coisa contra você, para tentar acabar com a tua raça. O diabo está escondido no meio dos gravetos. O diabo está escondido no meio das boas intenções. O diabo está escondido no meio da ajuda. Às vezes o diabo se esconde no meio da ajuda. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tem pessoas que te ajudam já pensando numa segunda intenção de como tirar alguma coisa depois de você. É a víbora enroscada no graveto. É a pessoa que faz o bem e fica esperando quando aquele bem vai voltar para mim. E se não voltar, ele libera o veneno e tenta te pegar. Paulo é tomado pela picada. Ele sente a dor, balança ela no fogo e ela cai, e é queimada. E Paulo se recua e fica ali tentando se cuidar. Os bárbaros viram aquela cena, e os bárbaros que tinham um misticismo dentro deles vai dizer: ah, esse homem é assassino. Se aconteceu isso com ele, é porque ele está colhendo algo que ele plantou. Por que a gente é assim?
Por que nós gostamos de falar que as coisas ruins que acontecem com as pessoas é porque elas plantaram aquilo? A gente sabe que a lei da semeadura é correta, o que você planta você colhe, mas não é porque tudo que se planta colhe que algum mal acontece na tua vida, tem algum motivo de algum mal que você fez. Eu me lembro, teve um episódio aqui no livro de Mateus, que os discípulos perguntaram para Jesus, porque Jesus chega diante de um cego de nascença, o cara era cego de nascença, e os discípulos, olha a ingenuidade, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para nascer cego? Ué, Jesus, quem pecou? Foi o cego que pecou antes de nascer? Ou foi o pai? Eu fico pensando, como é que o cego vai pecar antes de nascer? Será que dentro da barriga da mãe dele, ele pegou o pulmão dela, pegou o fígado, pegou o coração da mãe, já encaixado com o pé para cima, e pau no coração da mãe? Como é que peca dentro da barriga? Eu acho que essa criança aí está pecando. Gi, não sei. E Jesus fala: não vou explicar isso. E isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Quando as coisas ruins acontecem com as pessoas, por que será que o irmão está sofrendo isso? Mas por que será que a irmã está sofrendo isso? Para manifestar a glória de Deus, para você ter uma oportunidade de orar por ele, para você ter uma oportunidade de visitá-lo, para você ter uma oportunidade de ajudar ele, para você ter uma oportunidade de somar na vida dele, para que ele seja quebrantado e o nome do Senhor seja glorificado. Para de ser cobra no meio dos gavetos, mas seja alguém que soma e ajude. Os naufrágios da vida nos ensinam isso. Nos ensina que o diabo planta ideias no meio das nossas práticas e de coisas ruins que acontecem conosco. E os bárbaros estão ali: ele vai morrer, quer ver? Ele é assassino, escapou do mar, a justiça não deixa viver. Se o mar não mata, a terra mata. Os caras cheios de misticismo. Você conhece gente assim? Minha mãe tinha aquela ideia, né? Caiu colher, vai chegar mulher. Caiu garfo, vai chegar homem. Caiu faca, tem que fazer um monte de X assim. O chão de casa tudo riscado. Então, é os misticismos. Não dá risada não, que tem crente aqui que ainda acessa horóscopo. Os demônios agem no meio do horóscopo e do ocultismo. É só gêmeo, você não é nada. Você é filho do Deus vivo. E o teu futuro está escrito na palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Lembra na escola, a gente brincava, aquela brincadeira do compasso? Aquela menininha vai casar comigo e o compasso, mas não que sim. E aí vai. Então, nas catástrofes da vida, nós aprendemos que o diabo também se apresenta no meio da simplicidade, para dar uma tacada final, que já que ele arrancou de você o navio, ele quer arrancar de você a sua vida. O diabo não quer só tirar aquilo que Deus te deu. O diabo quer tirar a sua própria vida e acabar com a tua raça de uma vez por todas. O diabo quer que você vá para o inferno. E ele vai usar suas cobras. E todos ali, atenção, que vai morrer, vai morrer. A Bíblia diz que eles esperaram Paulo inchar. Está na narrativa do texto. Que ele vai inchar, ele vai estufar. É igual o sapo quando joga sal. Já jogou sal no sapo? Quem já cometeu esse pecado? Vou orar por você. O sapo. Pastor, não vai jogar não, né? Só estou falando que isso acontece. Vai inchar, vai inchar. E Paulo está ali. Aí passa um tempo, falando, não morreu, estranho. Pelo tempo que ele tomou a picada, já era para o sangue ter coagulado, o coração parado, e Paulo falecido? Não. Aí eles mudaram a cabeça, não. Ele é um Deus. Fugiu da picada de cobra, falei, esse cara é um Deus. Pensaram que ele era pecador. A cabeça virou pelo livramento. Falaram, esse cara é top. Ele é um Deus. Ele é Poseidon. Ele é um santo não sei o quê. Ele é o santo das causas perdidas. Ele é Santo Antônio, São Judas, São Pedro, São Tadeu. Ele é São Paulo. Era São Paulo.
Então, quando as pessoas enxergam que no meio da simplicidade Deus vai dando livramento, eles vão mudando o pensamento ao seu respeito. Então o que acontece depois da catástrofe? Deus começa a colocar na mente das pessoas quem é você. Deus começa a mostrar para os outros quem você é. Não precisa se justificar. Deus é aquele que te justifica. Não precisa ficar se explicando para as pessoas. Deus é aquele que explica no coração dele a hora certa das coisas como acontece. Então não deixe as pessoas te julgar, ou não julgue ninguém, porque é Deus que sabe da vida de cada um. Tem umas 220, 230 pessoas que nem sei. Se eu cavocar a vida de vocês, eu vou desistir de pastorear vocês, de tanto podre que eu vou achar. Pastor, e você, pastor Jeff? Não, eu sou 100%. Eu sou corpo glorificado já antecipado aqui na terra. Não. Vamos tocando a vida. Vamos caminhando. Vamos tocando. Pastor, eu tenho pecado. Quer confessar? Ah, não. Então toca a vida sem confessar. Ou pelo menos fale para Deus. Vai se limpando e vamos tocando a vida. E vai. E aí mudaram o pensamento ao respeito de Paulo. Então eu quero profetizar que as pessoas vão mudar o pensamento ao seu respeito quando vê o que Jesus vai fazer na tua vida. Olha que texto maravilhoso. Lucas capítulo 19. Jesus entra em Jericó, prega. Quem vai na frente de Jesus para descobrir quem ele é? Zaqueu. Pequenininho, baixinho, não conseguia. Que Jesus ninguém fazia até escadinha para ele subir. Não consigo ver. E ele corre na frente, sobe em cima de um sicômoro de uma figueira espinhosa e fica ali em cima segurando entre os espinhos. Jesus passa, olha para cima e fala: desce depressa, porque hoje eu vou jantar e dormir na sua casa. Tem alguns irmãos que eu faço isso, viu? Eu queria comer na sua casa. Pastor, quer comer em casa? Vai fazer comida que eu vou comer na sua casa. Mas eu dou uma de Zaqueu, de Jesus com Zaqueu: desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. E Zaqueu desce, aquela conversa, e as pessoas começaram a murmurar: como pode ele dar atenção ao pecador? Como pode ele dar atenção? Esse cara cobra impostos altos. Esse cara é tranqueiro, é safado. Esse cara é político malandro. Esse cara é corrupto. Esse cara vai cobrando altos IPTUs e IPVAs de nós aqui e está enfraquecendo a nossa nação. E aí ele, tocado pela vontade de se consertar, ele fala: Jesus, se eu roubei alguém, eu dou 4 vezes mais. E se eu roubei, e eu prometo dar metade dos meus bens para os pobres. Quando ele se confessa e lança o seu erro, Jesus fala: esse homem também é filho de Abraão. E Deus veio buscar aquele que estava perdido. Zaqueu mudou a sua história, e agora de malandro, ninguém agora mexer com Zaqueu, porque Zaqueu agora é amigo, é gente boa. Zaqueu agora é conhecido em Jericó, não pelos altos impostos, mas pelo caráter e a honestidade da sua conduta. Deus muda o que as pessoas pensam a nosso respeito. O que as pessoas pensavam ao meu respeito: esse garoto aí logo bate a moto e morre. Hoje alguns falam: esse garoto aí virou um homem de Deus. O que as pessoas falavam sobre você: esse aí nunca vai ser ninguém. Você lembra quando você era criança? Você era tranqueirinha. Malandro, as pessoas tinha raiva de você por causa das suas travessuras. E dizia que você nunca ia ser ninguém. E olha você hoje aqui servindo a Deus na igreja, ouvindo a palavra dele. Deus cuidou de você, te abençoou e mudou a perspectiva ao seu respeito. Alguns aqui é doutores. Outros se deram bem na vida, casaram bem, hoje são belos pais, belas mães, pessoas de bem na sociedade, que luta, trabalha, paga as contas em dia, está aí conduzindo a vida. São pessoas de singular humanidade. É Deus que muda a nossa imagem na sociedade. Ele faz isso. Continuando o texto para nós terminarmos. Ele é assassino, versículo 4. Versículo 5, porém ele sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum. Versículo 6, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia ele ser um Deus. Esse cara é Deus. Aí você não, aí Paulo teve que se explicar: calma, também, eu não sou o assassino que vocês falaram, mas eu também não sou Deus. Só que se você cavocar a história de Paulo, ele era sim assassino. Ele consentiu para matar Estevão, Atos capítulo 8.
ele perseguia a igreja, Atos capítulo 9. Deus derruba ele por terra em Atos 9. Em Atos 10 ele se converte. Atos 13 ele é chamado para o ministério de missões. E nas 3 viagens missionárias ele prega para o mundo da sua época. E na 4ª, que é essa viagem da prisão, ele vai ser levado para a Itália e vai testemunhar Cristo num dos maiores homens da época, que era o imperador César. O que Deus pode fazer com você com catástrofe e tudo? Então você está aqui hoje, talvez aquilo que você está usando para navegar não chegue no destino, mas você vai chegar no destino. Talvez você perdeu muitas coisas. Pastor, eu perdi alguns navios. Perdi o navio da família, o navio da saúde, o navio da credibilidade, o navio de amigos, o navio da moral. Perdi o navio do respeito. Perdi o navio da família, da esposa. Perdi o navio do marido. Hoje de manhã estava aconselhando uma pessoa aqui que perdeu a família. Fiquei 1h30 com ela, rachou o casamento. Vamos ver o que dá para fazer para tentar acertar. Vamos ver se Deus usa de misericórdia e move alguma coisa. E a gente tem que ficar lutando, pelejando. E eu falei esse texto para ele. Eu falei, talvez o seu navio afundou, mas você não afundou. Ainda que você segure nos destroços, Deus vai te levar para as ilhas de Malta e vai ensinar coisas que Ele precisa te ensinar ainda para chegar até o outro lado de lá. E ele creu nessa palavra, absorveu, e a vida dele continua. Então hoje à noite você entrou nesse lugar, e você está navegando no mundo, dentro dos barcos estruturais que você criou para você. Mas se porventura acontecer alguma catástrofe na tua vida, e o teu navio afundar, fique tranquilo. O propósito de Deus não é com o navio. O propósito de Deus é com você. O propósito de Deus não é com CNPJ ou estrutura. O propósito de Deus é com a sua pessoa, até Cristo ser formado na sua vida totalmente. Pastor, eu não tenho nada. Tem o Espírito Santo? Tem. Então você tem tudo que você precisa. O que você precisa é da presença do Espírito Santo na sua vida, porque ele vai trabalhar em você, no interno, para mudar o externo e fazer de você uma pessoa muito especial para Deus e para aqueles que cercarem a sua vida e a sua volta, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se coloque em pé, vamos orar hoje à noite no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai.